O Chelsea se consolidou pelo menos nos últimos 20 anos como um dos principais times da Inglaterra. Até pelo investimento que o Chelsea sempre teve nos últimos anos, é um time que vai ao mercado e contrata muitos jogadores, mas também deixa passar muitos talentos. Nesse vídeo eu vou mostrar para você 7 talentos que o Chelsea desperdiçou. Você quer viajar para a Alemanha com tudo pago para assistir Borussia Dortmund e Leipzig em março? Então, se liga nessa promoção que o OneFootball preparou para você. O aplicativo parceiro do canal vai levar um de vocês para a Alemanha com acompanhante com tudo pago. Viagem, hospedagem e atividades para você assistir ao vivo esse jogaço da Bundesliga. Para você ter a chance de participar dessa promoção é bem simples. É só você baixar o OneFootball pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Lá você vai acompanhar os jogos da Bundesliga ao vivo. Em algum jogo da Bundesliga que você estiver assistindo lá no OneFootball, o narrador vai no meio da partida lançar um QR Code especial para você poder entrar num formulário, preencher e assim tá concorrendo. Então já corre pro OneFootball para você poder ver quais são os próximos jogos da Bundesliga que vão ser transmitidos no aplicativo e assim você tem a chance de ter essa viagem fera demais com um acompanhante. O primeiro jogo em que esse código vai aparecer vai ser já nesse sábado em jogo entre Leipzig e Bayern de Munique. Então, fica ligado. O primeiro caso ocorreu em 2015 e é de um jogador sul-americano. No caso, o meia Juan Cuadrado, que é um cara que a gente sabe joga muita bola e tá hoje jogando pela Juventus. O Cuadrado ele foi contratado da Fiorentina em 2015 por 31 milhões de euros. Acontece que 6 meses depois, o Cuadrado já estava fora dos planos do Chelsea. Isso porque ele não conseguiu impressionar logo na sua temporada de estreia e acabou sendo dispensado pelo técnico José Mourinho. Com isso, o Cuadrado foi emprestado por 2 temporadas à Juventus. Por lá ele acabou se firmando e ao final desse empréstimo, a Juve em 2017 decidiu contratá-lo em definitivo, pagando 20 milhões de euros. Por lá, se consolidou, como eu disse, tá no clube até hoje e é um baita de um jogador. É que o Mourinho não teve paciência para ele poder se desenvolver. E ir embora do clube com só 6 meses é muita crueldade. O segundo caso da lista ocorreu em 2014 e foi com um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. O meia belga Kevin De Bruyne, que tá no Manchester City. O De Bruyne chegou ao Chelsea em 2012 com apenas 20 anos, vindo do Genk da Bélgica por 8 milhões de euros. Até por ter chegado ao Chelsea muito jovem, o De Bruyne foi emprestado algumas vezes para outros clubes para que pudesse ganhar rodagem, ganhar experiência e, claro, não ficar no Chelsea parado. Acontece que quando ele voltava ao Chelsea nessas idas e vindas, o técnico da época, que também era o José Mourinho, tratava de não aproveitá-lo. Então ele acabou tendo o mesmo fim que o Cuadrado. Como estava fora dos planos do Mourinho, foi repassado para outra equipe. Então, após só 9 jogos pelo Chelsea, ele foi vendido ao Wolfsburg da Alemanha em 2014 por 22 milhões de euros. Um ano depois de ir para o Wolfsburg, ele já estava no Manchester City quando foi contratado por 76 milhões de euros. No City, se tornou multicampeão, ídolo e, como eu disse, é um dos melhores jogadores do mundo nesses últimos anos. Mais um jogador que foi um talento desperdiçado por conta de José Mourinho no Chelsea foi o atacante egípcio Mohamed Salah. No caso dele, isso aconteceu em 2015. Então, Salah, De Bruyne, nomes que hoje são extremamente consagrados, mas que no Chelsea não vingaram porque não tiveram as oportunidades devidas. O Salah ele foi contratado pelo Chelsea também bem novinho, com apenas 21 anos. No caso dele, ele foi contratado do Basel da Suíça por 16 milhões e meio de euros. O Salah ele enfrentou no Chelsea alguns problemas de adaptação, era uma vida totalmente diferente. Mas claro, o que mais pesou para ele não conseguir jogar no Chelsea é que o técnico José Mourinho não lhe dava oportunidades. Então, como ele não estava jogando no Chelsea, um ano depois de ser comprado no Basel, ele já estava jogando em outro time. Ele foi emprestado para 2 times italianos, primeiro para a Fiorentina e depois para a Roma. Até que ao fim desse empréstimo com a Roma em 2016, ele foi contratado em definitivo por 15 milhões de euros. Ou seja, o Chelsea o vendeu por menos do que o comprou. Na Roma, com mais sequência, com mais confiança, o futebol do Salah finalmente apareceu. Ele foi um dos destaques do campeonato italiano pela equipe da Roma e logo foi adquirido pelo Liverpool em 2017 por 42 milhões de euros. No Liverpool, não preciso nem falar. Foi campeão da Champions, campeão da Premier League, é um dos ídolos do clube e, como eu disse no caso do De Bruyne, é também um dos melhores do mundo na atualidade. Mais uma vítima de José Mourinho presente nessa lista é o atacante belga Romelu Lukaku.
Ele esteve no Chelsea naquele mesmo período do Salah e do De Bruyne. No caso dele, foi em 2014. O Lukaku, ele era um verdadeiro monstro quando ele era mais jovem, porque ele tinha uma parte física desproporcional para um jogador de apenas 18 anos, que é a idade em que ele foi contratado do Anderlecht da Bélgica por 15 milhões de euros. O maior problema do Lukaku no Chelsea foi realmente a falta de sequência, porque ele era um cara bom, um cara promissor, só que quando ele estava no Chelsea, o Chelsea tinha estrelas no seu ataque, como Didier Drogba, Fernando Torres, Samuel Eto'o, então o Lukaku ele não teria espaço de jeito nenhum. Com isso ele começou a ser emprestado para outros times. Foi pro West Bromwich, depois foi pro Everton, e no Everton ele passou uma temporada lá emprestado e acabou chamando muita atenção, porque lá ele teve sequência, ele conseguiu se firmar. Então, ao fim do empréstimo, o Everton acabou topando pagar 35 milhões de euros para ter o Lukaku em definitivo. E foi uma decisão acertada, afinal ele se tornou um dos artilheiros da Premier League jogando pelos Toffees. Depois do Everton, o Lukaku sempre foi negociado por valores milionários. Foi jogar no Manchester United, na Inter de Milão, onde venceu o campeonato italiano e virou ídolo, e mais recentemente ele voltou ao Chelsea, mas acabou não conseguindo emplacar, sendo emprestado novamente para a Inter. Então é um cara que no passado tinha uma força física absurda e só precisava de sequência de jogo. O Chelsea não deu isso a ele, mais uma vez o Mourinho com falta de paciência, e ele foi vingar em outros clubes. Vamos lá. Quinta história da lista é a história mais longa e é uma história que não tem culpa do José Mourinho. Até porque, no ano de 2007, o Mourinho até era o técnico do Chelsea, porém, ele gostava demais do atacante holandês Arjen Robben. E todo mundo sabe, Robben foi um monstro da bola. Já tá aposentado, mas ali, especialmente no Bayern de Munique, ele foi um monstro. Jogava demais. O Robben, ele chegou ao Stamford Bridge em 2004, após ser adquirido do PSV da Holanda por 18 milhões de euros. E assim, a qualidade do Robben nunca foi questionada. Sempre foi um atacante habilidoso, fazedor de gols, um cara que chamava a responsabilidade. Tanto que ele passou um bom tempo no Chelsea. Foram 3 temporadas. Só que em 2007, a diretoria do Chelsea acabou perdendo de vez a paciência com Robben, porque já nos tempos de Chelsea, ele sofria demais com lesões. Ele é um cara que jogava muita bola, mas ficou marcado por esse rótulo de ser um jogador de vidro, que sempre estava no departamento médico. E como ele era um jogador nem um pouco barato, o Chelsea então em 2007, após perder a paciência com ele, acabou o negociando com o Real Madrid. E detalhe, a paciência que faltou para o Chelsea, faltou também para o Real Madrid, que acabou negociando ele com o Bayern de Munique 2 anos após sua contratação. E o Real Madrid ainda saiu no prejuízo, porque eles haviam pago 35 milhões de euros para tirá-lo do Chelsea e o venderam para o Bayern por 25 milhões de euros. No fim, acabou se dando bem o time que apostou realmente no Arjen Robben, que foi o Bayern de Munique. Apesar das várias lesões que ele teve no seu período no futebol alemão, ele sempre teve muita moral no Bayern, sempre voltava em alta, não à toa ele deu pro Bayern, por exemplo, um título de Liga dos Campeões, fazendo gol na grande final. Então o Chelsea não teve paciência com ele, o Real também não, mas no Bayern ele deslanchou. E, inclusive, passou 10 anos no clube. Agora a gente vem para um caso mais recente, do atacante Tammy Abraham no ano de 2020. E no caso do Abraham, não é nem que ele foi contratado de algum clube e foi sendo repassado. Não, o Abraham ele foi totalmente formado nas categorias de base do Chelsea, desde o início da sua adolescência. Ele chegou ao profissional em 2017 com apenas 20 anos, mas pela imaturidade ele foi emprestado para o Swansea e para o Aston Villa para poder ganhar rodagem. Ele acabou voltando ao Chelsea ao fim dos empréstimos em 2019, após arrebentar com o Aston Villa naquela temporada. Ele marcou 26 gols em 42 partidas. Então o Chelsea entendeu que era uma boa dar confiança para ele jogar pelos Blues na temporada seguinte. E ele correspondeu às expectativas, porque na temporada 2019-2020, o Abraham marcou 18 gols em 47 jogos. Só que aí para a temporada seguinte, os planos do Chelsea mudaram. Apesar do bom desempenho do Abraham, o Chelsea queria novas opções para o ataque, e acabou contratando a peso de ouro Timo Werner, Hakim Ziyech e Kai Havertz. Com isso, o Abraham ficaria sem espaço e o Chelsea também precisaria de grana para pagar por essas contratações. Foi aí então que o Chelsea negociou com a Roma por 40 milhões de euros. Ele tá no clube italiano até hoje e na temporada passada especialmente jogou demais. Chegamos agora ao último caso da lista, que é inclusive o caso mais bizarro, porque foi algo que aconteceu nas categorias de base. O caso do atacante francês Kylian Mbappé no ano de 2012. Em 2012, com apenas 13 anos, o Mbappé foi convidado por um olheiro do Chelsea para fazer alguns testes no clube. Naquela época, ele já era muito bom jogador. Ao longo dos testes no Chelsea, o Mbappé tinha tanta moral que ele ganhou a camisa 10 com seu nome
Kylian para participar de um amistoso que o Chelsea venceu por 7-0. Mas qual foi o grande detalhe? O Mbappé jogou bem durante os testes, mas não foi o cara que mais se destacou. Quem mais se destacou no teste do Mbappé foi o atacante Tammy Abraham, que é a última história que eu contei. Lembra que eu disse que ele estava no Chelsea desde bem novo? Pois é. Ele acabou entrando no Chelsea justamente, de certa forma, tirando o Mbappé. Pelo fato do Mbappé não ter se destacado tanto assim no teste, o coordenador da base do Chelsea ficou em dúvidas quanto à sua permanência no clube. Até porque ele tinha achado o Mbappé bom jogador, mas ele era preguiçoso, não ajudava nem na marcação. Foi aí que entrou em ação a mãe do Mbappé para profetizar o sucesso do seu filho. Ela disse que o Chelsea não teria uma segunda chance com o Mbappé. O coordenador da base ia ter que decidir entre ficar com o Mbappé naquele momento, sem um novo teste, ou então ter que pagar 50 milhões de euros por ele no futuro, dando a entender que ele se tornaria uma grande estrela se o Chelsea recusasse. O coordenador da base decidiu pagar para ver, e não ficou com o Mbappé. Então, ele ingressou em 2015 na base do Mônaco, em 2017 já estava no PSG, e em 2018, com 19 anos, já era campeão do mundo. Hoje ele é realmente um dos melhores do mundo e ele vale bem mais do que os 50 milhões de euros que a mãe dele havia profetizado. Agora imaginem, todos esses nomes que estão em alta hoje, tirando o Robin que já está aposentado, jogando pelo Chelsea. Que bizarro. Mas na sua opinião, qual foi o maior talento que o Chelsea desperdiçou? Põe nos comentários que eu quero muito saber qual é a sua opinião. Qual jogador nos dias de hoje poderia fazer a diferença na equipe de Londres? Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta. Quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Lembrando, você que quiser ter a chance de viajar para a Alemanha com tudo pago em março, para assistir Borussia Dortmund e Leipzig, clica no primeiro link da descrição para você poder baixar o OneFootball. Vão rolar as transmissões dos jogos da Bundesliga ao vivo e durante os jogos, o narrador vai passar para você um QR Code especial para você poder preencher o formulário e estar participando. Bem simples, né? Corre aí. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto, fiquem com Deus e até amanhã. Até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!